Vamos testar então, fazer essa gravação com a tela desse tamanho, né? Com a letra desse tamanho, porque estou usando uma tela diferente aqui, preciso testar umas maneiras de fazer. Por enquanto a webcam ainda segue desse jeitinho aqui, daqui a pouco eu vou tentar ajustá-la aí, para fazer alguma coisa que melhore um pouco, né? Então vamos lá. MAB, de 52 anos, é paciente da OBS há mais de 5 anos. Tá. Então, paciente regular já. Nos últimos 2 anos, o controle da glicemia vem piorando e suas últimas medidas de hemoglobina glicosilada têm variado entre 9% e 9,5%. Que pena, mas ainda não é corte para a gente usar insulina, né? Vamos ver como é que está esse tratamento. Ela já faz uso de biguanida, que é a metformina, e de uma sulfonilureia, glibenclamida. Tá. Não houve grandes mudanças em seu peso, 68 kg, 1,65 m de estatura, nem no padrão alimentar. Costuma caminhar 1 hora por dia, na ida e na volta do trabalho. Nessa consulta está propensa a aceitar o uso de insulina. A conduta mais adequada é retirar os hipoglicemiantes orais e iniciar com insulina NPH. Não, a gente mantém, né, os hipoglicemiantes orais. Tentar retardar ao máximo o uso da insulina e insistir nas mudanças de hábito de vida. Mas ela já tem hábito de vida interessante aqui para nós, né? Retirar a biguanida antes de associar qualquer insulina e iniciar com a regular antes de jantar. Isso aqui, ao deitar, é isso mesmo, né? Não sei se está certo. Agora, eu acho que a metformina é a que não tira, né? Tirar a biguanida. Agora, esse momento aqui de usar, para mim que tá o mais correto, né? Para mim que tá o mais correto. 10 UI e avaliar meta com glicemia de jejum e HbA1c. Isso, bom, é isso que o meu padrinho tá fazendo, inclusive, né? Então vamos lá, né? É isso mesmo, né? A gente vai manter os hipoglicemiantes orais, que ela já estava fazendo uso, né? Não vai tirar a metformina, inclusive se tiver que tirar algum, não será a metformina, né? Porque, pelo que eu tenho em mente, é isso que a gente vai fazer. Enquanto, como está só nivelando, né? Não vou ainda me ater tanto assim aos comentários, né? Se não nivelado, a gente vai estudar o tema e vai se ater bastante aos comentários. Inclusive na revisão. O ajuste da titulação da dose de insulina é realizada com base na glicemia de jejum e nos resultados das glicemias capilares pré e pós-prandiais ao longo do dia. Assim, somente está errado que... Então, a gente está procurando o que está errado aqui. A dose de insulina NPH ao deitar é reajustada de acordo com a glicemia de jejum inicial, que é a primeira. Claro, né? É lá mesmo que ela produz modificações mais importantes. As demais doses de insulina NPH são reajustadas de acordo com as glicemias pré-prandiais, podendo a dose ser ajustada a cada 3 ou 4 dias. Muito rápido nessa tomada de decisão de ajuste aqui, só que eu não conheço exatamente esse protocolo. Os ajustes de dose dos análogos da glargina ou detemir devem ser realizados mediante o resultado da glicemia do desjejum e pelo menos a cada 5 a 7 dias. A cada 7 dias a gente vai fazer esse reajuste. Vou ter que dar mais tempo aqui, né? Chama atenção aqui também para mim. O ajuste das insulinas de ação rápida ou ultra rápida é realizado com base no resultado das glicemias 2 horas pré-prandiais apenas. 2 horas pré-prandiais? 2 horas pós-prandiais, né? Se eu vou usar ultra rápida, eu quero que a ação dela seja exatamente por sobre a refeição que eu estou fazendo, né? Então, ainda bem que a questão facilitou nesse sentido, né? A questão facilitou bastante nesse sentido, né? Porque se eu vou alterar uma ultra rápida, é porque ela não está fazendo o efeito que ela deveria fazer depois que a pessoa come, e não antes, né? E não antes. Deixa eu iniciar um áudio aqui. Era rápida. Isso aí, eu iniciei o áudio aqui daquela musiquinha lá que também me dá uma aliviada aqui. Mulher de 68 anos de idade com diagnóstico de diabetes mellitus há 12 anos. Então ela aqui já pode ser que tenha complicações, etc, né? Está em consulta de retorno ambulatorial. Queixa-se de que
Desde a última consulta, há um mês, sente-se ansiosa, principalmente à noite, quando apresenta pesadelos, palpitações e sudorese. Será que ela está hipoglicêmica nesse momento aqui? Né? Hipoglicemia gera de fato essa agitação. Está em uso de metformina, 2.550mg dose máxima, insulina NPH 21 antes do café e 14 antes do jantar. Insulina regular, 6 unidades antes do café e 4 unidades antes do jantar. Então ela usa a NPH antes do café junto com 6 unidades, são 26 unidades no total, né? Traz controles, né? Então traz controles glicêmicos aferidos nas últimas 2 semanas, cujas médias estão apresentadas a seguir. E a gente olha aqui que ao deitar, né, que é onde ela tem mais queixas, né, ansiosa, ao deitar aqui é onde ela tem o índice glicêmico mais baixo possível, né? Ela tem bem baixo esse índice glicêmico, na verdade, né? E no jejum ele não está funcionando muito bem, porque no jejum ela está tendo aqui um índice glicêmico bem alto, né? Um pico glicêmico, né? Então, prescrever amitriptilina não, é por causa a gente tem que ajustar as doses da insulina. Eletrocardiograma e TSH, lorazepam e acrescentar insulina R, não, né? A gente vai reduzir a dose de NPH noturna e mudar ela para mais tarde, né? Porque ela tá tomando antes do jantar ali, aquela NPH noturna dela. Se ela tomar mais tarde um pouco, ela vai modificar aqui a nossa glicemia de jejum e ao deitar ela vai estar com a glicemia um pouco mais ok aqui, né? Tá muito baixa essa glicemia. Então, ficou claro aí, né? O raciocínio, eu acho. Para diabetes tipo 2, na condição da maioria dos indivíduos apresenta obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia. Condição na qual a maioria dos indivíduos apresenta obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia. Beleza. Considera-se correto que as intervenções não devem abranger essas múltiplas anormalidades metabólicas. Não devem abranger? Claro que devem abranger. As intervenções devem abranger essas múltiplas anormalidades metabólicas, o que, além de prevenir o surgimento de diabetes, evitaria doenças cardiovasculares. Não, o paciente já é diabético, né? Mas aqui eu não posso dizer isso. Além de prevenir o surgimento, não evitaria doenças cardiovasculares. Mas aí a questão foi boba também, né? Bom, é a questão pro cansado, né? Questão pro cansado. É domingo, eu tô cansado, então tenho que manter bastante atenção aí. Ficar atento, né? Ficar atento. Então vamos seguir. Existem diferentes estratégias esquemas e tipos de insulina disponíveis. Podemos apenas aceitar que... Vamos lá, é sobre os diferentes tipos de tratamento aqui, né? Apesar de não existirem recomendações de metas glicêmicas para o controle do DM, como assim? Claro que existem. É importante a necessidade de individualização dos objetivos. Então, não, né? Apesar de existirem recomendações, é importante enfatizar a necessidade de não causar individualização. Não. É importante enfatizar a necessidade de individualização dos objetivos glicêmicos, evitando-se tanto sequelas de hipoglicemias quanto alterações do sistema nervoso central decorrentes da hiperglicemias alternadas com hipoglicemias. Perfeito, né? Existem recomendações de metas, é claro que existem recomendações de metas, né? Acho até estranho aqui, quem está mais cansado, né, que responde. Estudos têm demonstrado menor frequência de hipoglicemia com esses análogos em relação... Que análogos, né? Do que a gente está falando? Em relação à insulina NPH, que seria explicado pela ausência ou diminuição de pico desses análogos. Deve estar falando aqui, o comentário deve ser sobre as insulinas que tem uma ação de 24, 48 horas, né? Não faz pico, né? Faz um pico mais tranquilo. Não faz pico, né? Então vamos ver, apenas podemos indicar como errada a alternativa. Demorei aqui para começar a responder porque eu estava ajustando o volume, tentando ao menos.
Os análogos de insulina de ação prolongada, glargina, determir, degludeca, também foram obtidos por meio de técnica de DNA recombinante. Não sei. Pode ser que sim. Obtém-se insulina glargina pela substituição da asparagina por glicina na posição 21 na cadeia A, enquanto se adicionam 2 resíduos de arginina à posição de 30 na cadeia B. Faça a mínima ideia. A insulina glargina seja utilizada após os 2 anos de idade. A insulina glargina seja utilizada após os 2 anos de idade, em dose única antes do café da manhã ou de dormir, em casos de hipoglicemias frequentes, noturnas ou graves, variabilidade glicêmica extrema ou ainda escolha do paciente ou família. Tá estranho isso aqui. Apenas podemos indicar como errada a alternativa. A insulina glargina seja utilizada. Estranho. O horário de administração da insulina glargina promove diferenças clínicas significativas, não podendo ser individualizado. Acho que aqui não, né? Isso aqui tá errado, né? A gente pode individualizar a esmagadora maioria das coisas na medicina, né? Então, só queria ver aqui. D aqui não. Aqui basta você saber que podemos administrar a glargina de manhã ou à noite. E se pudermos 2 horários, é porque não há diferenças clínicas significativas. Sim, como vimos, é recomendado nessas situações, mas somente após 2 anos de idade. Aí é informação que eu não sabia. Talvez porque até os 2 anos de idade a gente tem uma variabilidade metabólica muito alta, talvez seja isso, né? Todo mundo foi ali, ó, obtido, né, até o ação ultra-rápida e ação prolongada, também obtidos aí por técnica de DNA recombinante. Tá aí. O análogo de insulina degludeca de ação prolongada está disponível no mercado brasileiro para prática clínica, questãozinha do DF, e associado aos análogos de ação ultra-rápida. Associado aos análogos de ação ultra-rápida, pode ser uma alternativa terapêutica no tratamento de indivíduos com diabetes. Somente não podemos concordar que, estou buscando errado outra vez, o análogo não é uma nova alternativa para o tratamento de pacientes, demonstrando benefícios, principalmente naqueles casos que exigem doses maiores de insulina basal. O análogo não é uma nova alternativa para o tratamento de pacientes. Apresenta resultados semelhantes de controle glicêmico e redução de hipoglicemias. Agora tá complicado, né? O análogo de insulina degludeca de ação prolongada está disponível no mercado, tal. Associado aos análogos de ação ultra-rápida, pode ser uma alternativa terapêutica no tratamento de indivíduos com diabetes. Esse análogo está aprovado para utilização em pacientes com mais de 1 ano de idade. Esse aqui está errado. A questão anterior me ajudou a responder essa, né? Mais de 2 anos de idade, né? Ação prolongada. Estudos que avaliaram o uso desse análogo na faixa etária pediátrica verificaram os mesmos efeitos alcançados na população adulta. O que pode ser, né? Apresenta resultados semelhantes de controle glicêmico e redução de hipoglicemias. Redução de hipoglicemias talvez porque não é mais difícil de errar a dose, né? Quando você faz uma dose só, né? Acho que não é isso, então. Trabalharam o uso desse análogo na faixa etária pediátrica e tal. Esse análogo está aprovado para utilização em pacientes com mais de 1 ano de idade. Estava falando 2 anos de idade na questão anterior, né? Foram retiradas da diretriz de diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Após lerem o texto a seguir, retirada de diretriz, vocês verão que todas as alternativas estão corretas, com exceção da alternativa A. O análogo de insulina degludeca está disponível no mercado brasileiro e tal. Esse análogo pode ser uma alternativa terapêutica no tratamento de indivíduos com diabetes. Questão bizarra, né? Ele fala que o análogo não é uma alternativa. Questão escrota, né? Nada a ver. Homem de 63 anos, assintomático. Questão da Unicamp agora, hein? Coisa séria. Assintomático, retorna ao BS para o resultado de exames, né? Então tá tudo bem, tá tranquilo, tá voltando com os exames. Exame físico. PA 140/90, né? Já, né? Paciente que precisaria controlar melhor essa PA aqui. Porque ele é diabético? Ou a gente não sabe ainda que ele é diabético, né? PA 140/90 e IMC 24. IMC de 24, né?
glicemia 191 e HbA1c 7.1, né? 7.1, a partir de 6,5 a gente já tem corte aí que diabético nesse paciente. Metformina associada a agonistas SGLT2, agonista SGLT2, metformina em mono. Então, o primeiro medicamento que a gente associa é o metformina mesmo, mas agonista SGLT2 é bom para o paciente que tem hipertensão também, né? Vai tentar fazer nefroproteção. Acho que eu vou responder a agonista e errei. Então vamos lá. Tratamento de DM2 na ausente contraindicações ou metas mais robustas. Pessoal, questão simples e direta. Tem os pacientes de 63 anos e tal. Na terapia inicial desses pacientes, se não houver contraindicações, todos iremos metformina em monoterapia. Né? Agora, metformina em monoterapia não é o mais indicado para o uso inicial em monoterapia, né? O agonista SGLT2. Grave, isso aí. Na ausência de contraindicação, a droga de escolha em pacientes DM2 com pouca alteração HbA1c é a metformina em monoterapia. Né? O que eu pensei, agonista de receptor GLP-1. Uma boa droga, mas também não seria a primeira escolha do caso em questão. Reduz risco cardiovascular, peso, PA sistólica. Então, o que eu pensei foi exatamente isso, né? Usar o agonista GLT2 ou o agonista GLP-1. Deixa eu só dar uma pesquisada rápida aqui no agonista GLP-1. Vou trazer para minha tela. Aqui na esquerda fica bizarro mesmo, mas na direita fica melhor. Aqui fica cortadão. Que é o Ozempic, né? Agonista, receptor GLP-1. Ozempic, semaglutida, né? O liraglutida e tal. E agonista SGLT2 são os mostraram o benefício em pacientes com insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Paciente com alto risco de doença cardiovascular estabelecida, né? Tá aí, então. Então acho que fica mais claro assim, né? 14 de julho de 2021. Acho que fica claro aí, né? Quais são as ideias. Esse aqui não tá muito legal, não, essa captura de tela aqui. Ele tá muito... Vamos capturar os dois lados e tentar ao menos, né? Capturar o que dá dos dois lados. Aí da tela quando estiver mostrando tudo, né? Túneis de inibidores de SGLT2, né? Só queria dar uma olhada no nome das medicações aqui. Para dar mais uma gravadinha, né? Inibidor SGLT2. Safe Search ativado. Canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina e tal, né? Essas são as ideias. O que eu pensei, na verdade, aqui foi, né? Como eu tô com um paciente com 63 anos, que já tem uma PA mais elevada e tal, né? Provavelmente esse rim dele tá sofrendo, tá tomando soco faz tempo já. Então, pensei justamente na ideia de a gente tentar proteger esse rim, mas as ideias são fazer metformina em monoterapia mesmo para iniciar tratamento de diabetes. Eu já tinha essa informação em mente, eu até falei sobre ela, mas não confiei nela na hora de responder. Segundo diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, em um paciente obeso com diagnóstico recente de diabetes mellitus tipo 2, glicemia de jejum inferior a 200, assintomático, faça a escolha da melhor conduta terapêutica. Então, paciente diagnóstico recente, glicemia de jejum inferior a 200. Iniciar insulina? Não. Não. Correção com insulina? Não.
Aqui encaixa, né? Pergunta de 2020 e tal. Aqui encaixa, né? Então aqui encaixa legal, né? Lembrar disso sempre, nessas ideias aí. Mudança de estilo de vida, perda ponderal, atividade física, orientações nutricionais, cessação de tabagismo sempre, né? Então lembrar sempre dessa ideia aí de que a gente vai fazer o tratamento com metformina. Paciente com 66 anos, sedentário, portador de diabetes mellitus, fibrilação atrial paroxística, hipertensão arterial, doença arterial carotídea, né? Tem um monte de fator de risco esse paciente aqui, além da idade. Em uso de metformina, 1000 gramas, 1000 miligramas, 2 vezes por dia, atorvastatina, losartan, clortalidona, AS, varfarin. Realizou os seguintes exames: creatinina 137, creatinina, isso aí? Não, creatinina 137. CT, colesterol total do malucão. 137, LDL 69, HDL 45, glicemia 184, glicemia 142 e glicada 7.3. Segundo a diretriz brasileira, qual seria o alvo terapêutico de hemoglobina glicada? NORC7. NORC7. Esse paciente com todas essas ideias de risco aí tem indicação para baixar ainda mais, mas menor que 7, né? 21 minutos aqui. Vamos seguir aqui para nivelar mais um, né? Vou voltar pro painel e vou escolher aqui mais um para nivelar. Escolher mais um para nivelar. Vou escolher um de cirurgia, um de clínica e agora um de pediatria, talvez. Hepatite viral, tal, oncologia. Olha, tem coisa de oncologia aqui. Legal. Ortopedia, puerpério patológico, puberdade, amenorreia, ataque à arritmia, coisas que eu já estudei, né? Sangramento uterino anormal. Vamos de SUA. Aqui, incidência alta até, né? De 2 provas em uma que eu fizer, vai cair. Qual das opções abaixo não está associada a sangramento uterino anormal? Diabetes, pólipo endometrial, sim. Hipotireoidismo, se não me engano, sim. Von Willebrand. Não, von Willebrand tá também. Trombocitopenia com certeza, vou colocar diabetes. Von Willebrand com certeza, né? Começa a sangrar e não para. Paciente de 62 anos de idade, menopausada há 10 anos, sem uso de terapia hormonal. Começou a apresentar sangramento genital intermitente, de moderada a grande quantidade. Os tratores são uns bagulho ali. Paciente com 62 anos sangrando, né? Eu tô pensando em malignidade, isso daqui chama atenção, né? Tô com medo. Ainda não tá usando terapia hormonal, porque poderia sangrar se estivesse usando, né? Começou a apresentar sangramento genital intermitente de moderada a grande quantidade. Ao exame especular, seu colo uterino não apresentava lesão e foi visto que esse sangramento era proveniente do útero. Tenho medo aqui, ultrassonografia, né? É obesa, diabética e hipertensa. Foi submetido a ultrassonografia pélvica, mostrou o espessamento endometrial, sendo sua hipótese de um sangramento uterino anormal. Qual das alternativas abaixo é a hipótese diagnóstica para essa paciente? Espessamento endometrial, cara, malignidade aqui pra mim. Chama atenção, né, e dá medo. Paciente com 54 anos, menopausada há 5 anos, em uso de terapia hormonal com estrogênio e progesterona, apresentou quadro de sangramento vaginal discreto. Tá tudo bem, normal, né? Ela tá fazendo uso com... Daí a gente olhou pro endométrio, 13 milímetros. 13 milímetros. É grande isso daí?
A esteroscopia faz sentido, né? Mas não seria normal aqui? Não sei. Suspender, então, a terapia hormonal e realizar a esteroscopia, né? Essa daqui não foi muito, né? Mas o corte aqui para nós seria 8 milímetros, então, né? 13 milímetros está alto. Eu assisti sim essa aula, foi muito rápido, foi só para fazer uma prova ali no final do ano. Coisa que deveria com certeza rever. A hipótese diagnóstica mais provável do sangramento uterino normal na adolescência é anovulação. Acho que eu ando para isso no sentido de ser mais normal, eu diria, mas não entendo como que a anovulação. Considerar como sangramento uterino normal todo tipo de sangramento vaginal que foge ao padrão fisiológico dos ciclos menstruais. Lembre-se que as causas mais prevalentes suas variam de acordo com a faixa etária. Neonatal, privação do estrogênio materno, infância, corpo estranho, infecções, puberdade precoce, a adolescência, a ovulação decorrente da imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, né? Eu pensei nisso aqui, maturidade do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, né? Então, a anovulação no sentido de que a gente não tem um eixo estruturado o suficiente para poder de fato estimular aquele ovário a liberar um óvulo, né? Daí o sangramento ocorre antes do previsto ali. Os primeiros 2 anos, depois da primeira menstruação dessa jovem. Paciente com 62 anos, com menopausa há 11 anos, comparece para investigação de sangramento transvaginal. Chama atenção, né? A causa mais comum envolvida nessa condição é a trauma vaginal se ela faz sexo, né? Porque tem atrofia e tal, né? Tomara que não seja câncer de endométrio, né? Sangramento transvaginal, tá sangrando da vagina. Atrofia endometrial, pólipo endometrial, leiomioma de útero. Trauma vaginal por vaginite atrófica, talvez. Pensando mais nisso. E não era. Atrofia endometrial. Principal causa de sangramento pós-menopausa é uma condição benigna. Outras causas podem ser tal. Trauma vaginal pode decorrer depois de vaginal atrófica e mais sensível à lesão. Foi o que eu pensei. Trauma vaginal pode ocorrer pois o tecido vaginal é atrófico e mais sensível à lesão, né? Que não falou sobre... não falou aqui da atividade sexual dessa mulher. Na mulher que se seduzando, ela tem atividade sexual, sim. Então, pô, não tá errado. Trauma vaginal pode ocorrer pois o tecido vaginal é atrófico e mais sensível à lesão. As ideias do sangramento não é o mais comum que acontece, né, nas mulheres pós-menopausa, né? Só que é o que é mais preocupante, então a gente tem que fazer buscas nesse sentido, né? São causas de sangramento uterino normal de causa não estrutural. Causa não estrutural. Isso aqui. Não é estrutural. Não está relacionado à estrutura. Paciente com 19 anos, altura de 1,60, peso de 84 kg, com histórico de ciclos oligomenorreicos, acne e hirsutismo, né? Penso em SOP. Em relação à sua principal hipótese diagnóstica, pode-se afirmar que apresenta redução na síntese de SHBG. Raramente cursa com resistência insulínica. Tá errado, né? Isso aqui é o que faz mesmo. Relação sérica de LHF-SH diminuída. Vixe, se não me engano é aumentada, hein? Níveis androgênicos contra-aumentadíssimos. Não está associada assim. Então é redução na carreadora, né? LHF-SH estão elevados. Os dois. Paciente com 67 anos, 3 episódios de sangramento pós-menopáusico, vem a consulta fazendo ultrassonografia transvaginal com endométrio de 1,8 centímetros, né? Qual a conduta indicada aqui? Esteroscopia com biópsia. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é ainda. Preciso saber o que é. Sangramento uterino normal é a denominação utilizada atualmente para nomear as alterações da menstruação decorrentes de aumento no volume, na duração ou na frequência. Perfeito. Ação alternativa correta. Na presença de mioma, a primeira linha de tratamento é cirúrgico? Não.
Não, tem como diminuir mioma aí sem cirurgia. A investigação complementar, na maioria das vezes, dispensa hemograma e ultrassonografia pélvica. Tá errado isso aqui. Ultrassonografia pélvica não dispensa, na maioria das vezes não. Aplica-se apenas para sangramentos crônicos, excluindo os de padrão agudo. Contraceptivos orais combinados são boas opções terapêuticas para as causas de sangramento sem alteração estrutural. Isso aqui é verdadeiro, na verdade, né? Ablação endometrial e esterectomia não são boas opções terapêuticas para sangramentos de causa sem alteração estrutural. Isso aqui não sei. Mas esse daqui, se não me engano, tá correto. Agora o D aqui incorreto. Ablação endometrial e esterectomia são boas opções para falhas no tratamento clínico ou em mulheres com prole constituída. Tá bom. Então se a gente tem uma causa não estrutural, mas uma mulher com a prole constituída, tá tudo certinho, tudo belezinha, pode operar, sim. O paciente de 14 anos foi ao ginecologista referindo irregularidade menstrual. A menarca foi há 6 meses. Qual a hipótese mais provável? Achado fisiológico. Tá tudo bem com ela. Então beleza, né? Adicionamos a agenda aí. Eu não tenho essa impressão de que é domínio sua, né? Há muita coisa a descobrir aí, mas a gente vai nas revisões ali, vai reacessando ali as ideias de sua, né? Tem bastante coisa no meu Anki também. Escolher mais um tema aqui pra gente nivelar. Já foram 3, né, nivelados. 3 que eu mandei pra lá, inclusive, né? Ortopedia. Ortopedia eu acho legal. Mais um de clínica aí. Um de pediatria. Vamos procurar alguma coisa de pediatria aqui. Abdômen agudo, mais geral, né? Legal de ser abdômen agudo mais geralzão aqui, né? Gastrocirurgia pediátrica ainda não sei, né? Não estudei isso. Doenças hematológicas, clínica neonatal. Não, tem bastante coisa aqui que já estudei sim. Eu tô querendo escolher alguma coisa legalzinha de pediatria. Cardiopatias congênitas, parasitoses intestinais. Esse aqui eu gosto. Acho legal. Vou nivelar aqui. Não tenho certeza se eu sei, mas legal. Menino de 10 anos de idade é levado ao BS por estar eliminando vermes cilíndricos e longos nas fezes. Cilíndricos e longos. Ascaris. Associada à dor abdominal difusa, tosse seca e dispneia leve iniciada há 2 dias, né? Então essa minha tosse seca e dispneia leve podem estar relacionados à síndrome de Loeffler, né? Ao exame, sibilos respiratórios em hemitórax direito. Eu tô pensando em Ascaris aqui. Ascaridíase e síndrome de Loeffler, albendazol trata. Sibilos respiratórios em hemitórax direito. Traz hemograma solicitado em consulta anterior com eosinofilia moderada, né? É o que marca para mim aqui o Ascaris. Uma inegasibilância anterior, a célula baixa alternativa contém diagnósticos mais prováveis e seus respectivos tratamentos. Nossa, meu coração tá batendo muito forte. Agora tranquilizou, mas tá, hein? Ficou forte do nada. Então acho que é Ascaris, síndrome de Loeffler e albendazol aí. O profissional de saúde está trabalhando numa unidade básica de saúde como médico pediátrica do PSF. O agente comunitário de saúde solicita que ele faça uma palestra sobre parasitose intestinal numa escola da comunidade onde há vários casos de ancilostomíase, ancilostoma duodenalis. Eu acho que é anemia e desnutrição aqui, né? A gente fala sobre as complicações para sensibilizar a adesão ao tratamento da parasitose. Durante a palestra, deve-se ressaltar que uma complicação importante dessa parasita é anemia e desnutrição. Pancreatite aguda é Ascaris. Um dos quadros mais comuns de atendimento às crianças na atenção primária à saúde é o de parasitose intestinais. A respeito dessa condição clínica, pode-se afirmar que a queixa de prurido anal é tipicamente encontrada em casos de oxiuríase. Vascularidade dos pais não tem correlação com
a presença de parasitose nos filhos? Claro que não, né? Se os pais fossem... Se a gente tivesse, né? Se a sociedade... se as nossas políticas públicas, de modo geral, tivessem educado esses pais, a gente ia ter menor presença de parasitose nesses filhos. No Brasil, a giardíase deve sempre ser incluída no diagnóstico diferencial de problemas de desenvolvimento infantil, com certeza. O EPF é uma ferramenta útil para o diagnóstico de parasitose, sendo o exame de uma única amostra de fezes suficiente para esse fim, não, né? A gente faz seriadas. As infecções intestinais por Campylobacter podem desencadear complicações tardias, principalmente artrite reativa e síndrome de Guillain-Barré. Todo mundo sabe disso. Parasitoses intestinais são doenças endêmicas universais provocadas por protozoários e aumentos, constituindo sérios problemas de saúde pública. Essa é a alternativa correta. A amebíase, causada por Entamoeba coli, sim. Geralmente é assintomática, sim. Podendo apresentar quadro de colite, caracterizada por surtos de diarreia leve, fezes líquidas, com ou sem muco. Eu acho que é diarreia explosiva, hein? Com ou sem muco, dor abdominal e náuseas esporádicas, tem como tratamento de escolha o mebendazol, na mesma dose utilizada para as cardíase. Não tenho certeza isso aqui, acho que não. As cistostomias acho que não é ivermectina não. Ascaridíase causa da Piloascaris lumbricoides, que além da dor abdominal, distensão, anorexia, flatulência, pode causar casos de obstrução ou suboclusão intestinal. Tem como opções de tratamento mebendazol, bendazol, palmato de pirantel e nos processos obstrutivos, piperazina. Olha, esse daqui eu acho que é o único que encaixa pra mim. Aí tá certo, né? 90% aí das pessoas responderam a mesma coisa, né? Piperazina, no caso de obstrução, piperazina, se eu não me engano, é um composto mais oleoso, né? E aí permite exatamente essa secreção mais que a gente vai tratar com as outras coisas também, né? Então, o albendazol e o mebendazol, por exemplo, vão matar o parasita e a piperazina vai auxiliar a gente a expulsar esse parasita e desobstruir o intestino da criança. Geralmente criança, né? Paciente de 17 anos, morador de zona urbana, com história de viagem para a área rural e banhos de rio há um mês. Banho de rio ou é esquistossoma, né? Febre do quadro de febre, prostração, calafrios, dor abdominal, sudorese, tosse, diarreia, hepatomegalia e esplenomegalia. E é exatamente ali que ele se deposita, né? Que ele vai para lá. Os exames laboratoriais demonstraram leucocitose com eosinofilia, né? Um marcador de parásito. Discreta elevação de transaminase. Diagnóstico mais provável é esquistossoma, né? Então acho que fica claro aí. A ocorrência das parasitoses intestinais está diretamente relacionada com as condições de higiene, saneamento básico, educação e tipo de moradia da população. Os danos que os enteroparasitas podem causar aos portadores incluem, entre outros agravos, obstrução intestinal, desnutrição, anemia por deficiência de ferro, diarreia, má absorção e pneumonite, a depender do parasita envolvido. Beleza. De acordo com a etiopatogenia, a opção em que todos os parasitas apresentam ciclo pulmonar é... Então eu quero escolher um que tenha Ascaris. Então eu vou com esse. Acho que eu tô mais aqui, né? Esse aqui não. Termobistolítica não. Triobis vermiculares é o do Oxiurus. Acho que eu tô mais aqui. Fala a verdade. Acho que eu tô mais aqui. Tô certo. Vamos lembrar aqui. Antas. Santa. Strongyloides. Ancylostoma, Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Toxocaracanis e Strongyloides. Né? NASA. Faltou T. Santa. Segue. Escola de 8 anos, levada à unidade básica de saúde, apresentando há uma semana prioridade anal diário. Enterobiose.
na madrugada que o fez perder o sono. Seu irmão mais novo teve o mesmo sintoma. Passaram um pro outro. Exame físico sem alterações. Qual o diagnóstico mais provável e o medicamento que pode ser utilizado no tratamento respectivamente, né? Formato de Pirvínio, que eu não lembrava aqui, mas enterobiose, né? Infecções parasitas intestinais são comuns na faixa etária pediátrica e podem ter quadro clínico variável. A síndrome de Loeffler é a apresentação pulmonar que ocorre devido à passagem do parasita pelo pulmão do hospedeiro como parte do seu ciclo patogênico. Os parasitas que fazem ciclo pulmonar e podem desencadear sintomas respiratórios como tosse e broncoespasmo do hospedeiro são os seguintes, né? Tênia, não. Isospora, não. Giardia, não tá. É esse aqui, né? Aqui fica faltando só o Toxocaracanes, que também poderia, né? Tá certinho aqui. E o último código parasitário aqui, em pacientes imunossuprimidos, tem maior potencial de causar a síndrome de hiperinfecção, com infecção de múltiplos órgãos. Não. É teníase, será? Filária pega o fígado e pode fazer na cabeça, né? Mas e aí, teníase? Vou colocar tênia. Errei. O que era? Tô na agenda, né? Faltou uma pra acertar aqui. Era o de baixo ali da teníase. Strongyloide circular. Strongyloidose, acredito. Voltar aqui. Eu acho que é suficiente, né? Domingo. A gente já revelou bastante coisa. Acho que é suficiente, tá legal agora. Ainda dá pra ver só as costas da tela ali. Eu abaixo o símbolo da HP. Então é isso.